Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Festival Imagina. Eu sou o Marlos Araújo e estou aqui responsável por esse festival que une arte, cultura, tecnologia, inovação, educação. E hoje a nossa convidada ilustre é a Luísa Machado, que é coordenadora de inovação pedagógicas do Elite Rede de Ensino. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Marlos? Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho desse festival lindo. Legal. Então a Luísa, ela lidera várias iniciativas voltadas para a integração de tecnologia e aprendizagem, incluindo a implementação do currículo de inteligência artificial nas escolas. Licenciada em letras, com especialização em gestão do ensino bilíngue e formação complementar em psicopedagogia, gestão de projetos e avaliação educacional, atua há mais de 8 anos na área de educação com foco em desenvolvimento docente, inovação pedagógica, ensino e aprendizagem. Cara, que legal, Luísa. Um pouquinho disso tudo aí, junto. Pois é, eu já achei curioso que você teve... você se graduou em letras. E como que você foi parar na educação, né? E como é o trabalho que você faz hoje, assim, no Elite, nessa questão da inovação? Tá bom, sou professora de português, estou em sala de aula ainda, dando aula para os meus alunos de redação, preparando a galera para o pré-vestibular. Não fui parar em letras muito que por acaso, assim, ao longo da minha formação toda do ensino médio, eu almejava muito claramente fazer direito, então eu tinha na minha cabeça que eu ia ser aquela grande ideia que a gente tem quando a gente assiste as séries de advogados, né? Que a gente quer trabalhar no tribunal e quer brilhar ali falando, defendendo os nossos casos. Então eu tinha toda essa ideia e que se não fosse direito, talvez eu fosse para medicina ou essas grandes carreiras que são muito valorizadas ali normalmente no vestibular. E em determinado momento do meu terceiro ano eu comecei a sentir uma certa inquietação, porque eu comecei a me aproximar um pouco mais do que era o mundo real da profissão do direito, né? E o que era que na prática eu teria que fazer, os processos que eu teria que lidar. E aí eu comecei a pensar, eu acho que eu não vou ser tão feliz fazendo isso aqui por tanto tempo. E aí eu comecei a refletir muito sobre o que de fato me daria esse senso de felicidade, esse senso, mais do que isso, de encantamento. Tem uma frase do Manuel de Barros que eu amo, que ele fala assim, que a importância de uma coisa, ela não é medida por fita métrica ou por barômetros, ela é medida pelo encantamento que essa coisa produz em nós. E aí eu lembro que essa frase ficava martelando na minha cabeça e eu olhava e falava, gente, eu não vou ser feliz fazendo essa faculdade. E aí eu comecei a pensar nas coisas que me encantavam. Então, quando eu pensava em poder estar em contato com a literatura, com as palavras, e com a linguagem, e com a língua, e pensar sobre isso era uma coisa que me encantava. Então, para o terror dos meus familiares, eu mudei em setembro do meu ano de vestibular e disse, família, vou fazer letras, quero ser professora, não sei onde isso vai dar. E aí foi um pouco nesse caminho que eu entrei para a educação. E depois que eu vivi mais essa fase da faculdade em si, que a gente descobre muitas outras áreas, né, vai estudando e se aprofundando em muitos outros temas, eu me apaixonei mais por esse lado da educação como um todo, né? Então tem muitos temas aí que a gente acaba estudando ao longo da trajetória que não tem exatamente a ver com o curso que você fez, mas com a educação como um todo. Então é meio que assim que eu me tornei e tenho me tornado ainda uma educadora. Que legal, Luísa. E como entrou essa questão da inovação, né? Como é o seu trabalho, assim, de inovar em termos de educação? Eu sempre acreditei que a escola, ela precisa ser um lugar que desperta o aluno para a vida ao redor dele, e mais do que isso, né, que ensina esse aluno a pensar. Se a gente for pensar na etimologia da palavra escola, por exemplo, né, que vem lá do grego, depois foi adaptada ali no latim, era um lugar que era destinado, tempo destinado ao pensamento, que na época era um tempo de ócio, porque era o tempo que as pessoas tinham para não fazer nada e elas podiam dedicar isso ao pensamento crítico e tudo mais, né, a produção de pensamento. Mas hoje em dia, a escola virou muito mais um lugar de repetição, de conteúdo, né? De você aprender coisas e acabar muitas vezes replicando um modelo de escola que está lá desde o século XIX e que até hoje em dia a gente
coloca em prática. Então, quando eu penso na escola, eu penso nesse lugar que precisa despertar o aluno para o aprender e para a sociedade onde ele vive. Então, não existe hoje mais como a gente falar de escola e não pensar em inovação. Porque a informação como a gente tem hoje em dia, ela já mudou tem muito tempo. Né? Por que a escola, por exemplo, ela não acabou quando a gente tem lá o advento da internet, né? Da terceira revolução industrial? Porque se o professor era um cara só para transmitir conteúdo, por que essa escola não acabou? Porque a escola não é só para isso. A escola é para você conviver, para você aprender a pensar. Então, a escola precisa ser esse lugar. E ter uma área de inovações na escola é importante para a gente pensar em outras experiências de aprendizagem que levam o aluno para esse lugar, que não é só dele replicar, ou dele copiar, ou dele repetir, mas dele criar, dele aprender a conviver, dele desenvolver uma habilidade crítica, dele aprender a se comunicar e fazer outras coisas que são importantes para a vida dele e que não necessariamente tem a ver só com conteúdo, mas às vezes tem a ver com habilidades, com competências que são exigidas dele na vida e que a escola também é o lugar dele aprender. Então, acho que hoje o meu trabalho dentro aqui do Elite é muito pensar em experiências de aprendizagem que possam tornar a escola esse lugar mais empolgante, mais significativo para o aluno e que ele veja valor naquilo que ele está aprendendo e se conecte, né? E isso ajude ele a conectar o conteúdo que ele aprende com as habilidades que ele também precisa na sociedade, sabe? Poxa, eu acho que é super fundamental, né, pensar nisso hoje. Eu imagino até que na parte de inovação seja esse lugar de pensar também como que a escola vai se atualizar em relação às mudanças que estão cada vez mais rápidas no mundo, né? Inclusive inteligência artificial. Aí eu fiquei curioso de saber o que vocês estão fazendo em termos de inteligência artificial, como que isso está entrando no currículo, em forma de ação, né? Bom, agora no Elite essa pergunta é ótima, porque a gente esse ano começou a implementação de um currículo para letramento e inteligência artificial. Então agora a gente tem uma disciplina, como a gente tinha português, matemática, ciências, que é uma disciplina de inteligência artificial, que a gente chama de Dialab. E o Dialab é um tempo em que a gente consegue mostrar para esse aluno como que ele consegue interagir com a IA de uma forma crítica, de uma forma ética e de uma forma produtiva, né? A gente está muito acostumado a pensar na inteligência artificial como talvez algo que vai facilitar a nossa vida, operacionalizar alguns processos, vai nos dar algumas informações, mas para um aluno que está ainda em formação, que está formando o pensamento crítico dele, que está aprendendo a interpretar informações, dados e recebendo de todos os lados informações a cada segundo nos pop-ups que tem nos celulares, por exemplo, isso é muito desafiador. Então, a gente precisa formar esse aluno para entrar em contato com o SA, né? Para que ele não entre só para pedir um resumo pronto, ou para que ele não entre só para pegar alguma resposta, mas que ele entenda a importância dessa transformação que ele está vivendo, o que isso muda na vida prática dele e como ele pode interagir de uma forma positiva, né? E ética, sobretudo ética. Então, a gente pensa muito como que esse aluno ele também consegue se perceber enquanto alguém que vive rodeado nessa tecnologia. É engraçado porque a gente que é, por exemplo, millennial, né, assim, que já viveu aquela fase de transição, né, da entrada do computador e foi vendo o smartphone, a gente foi vendo isso com quase como se fosse uma transição gradual ali, uma evolução desses processos de uma forma mais tranquila do que eles estão vendo. Eles estão num momento em que tudo está disponível o tempo todo. Então, aquela ideia que a gente tinha de como que eu começo a fazer um trabalho? Eu vou pesquisar? Onde que eu vou pesquisar? Quais são as informações que eu preciso? O tempo de maturação de quem eu preciso acionar para me ajudar a fazer esse trabalho? Tinham, às vezes, uma semana que a gente demorava para se organizar, para entregar algo prático ali. Esses alunos hoje eles fazem isso com uma conversa rápida no chat, né? Mas nem toda a informação que está lá necessariamente é a informação que ele pode usar, e na maioria das vezes o aluno não sabe disso. Então esse tempo existe para que a gente consiga mediar um pouco essa transição que já aconteceu e que esse aluno já está vivendo e já tem ali o aplicativo baixado no celular dele, já está usando. Mas como que a gente consegue, a partir desse uso, ir aprimorando para que ele seja um cidadão mais crítico e responsável com tudo isso que ele tem na mão? Pois é, né? Porque eu acho que. Não sei se você pegou essa época ainda das enciclopédias e como era difícil pesquisar antigamente, né? Tinha todo um esforço, né? Os trabalhos de escola. Mas a internet veio e já mudou isso. Sim. E aí agora tem um problema porque a internet
ainda era uma coisa de pesquisa, né? Uhum. E a gente está vivendo uma era meio de respostas prontas. Como é que é esse trabalho assim de educar para não aceitar essas respostas prontas? E será que isso é uma coisa da inteligência artificial que vai forçar e até estimula que vamos se aprofundar nisso, vamos pesquisar a fundo para ver se eu posso confiar nesse tipo de coisa? Sim, isso que você falou é muito interessante, porque é exatamente isso. Quando você tinha um material, por exemplo, das enciclopédias, você sabia que aquela fonte era confiável. O que estava naquele livro, uma vez que você achasse, você poderia usar no seu trabalho, porque aquilo era uma fonte correta. A grande diferença para os nossos alunos hoje é que quando eles pesquisam, eles têm essa mesma certeza que a gente tinha, mas não necessariamente as informações são corretas. E eles não têm muitas vezes essa habilidade de verificação, de entendimento, de aprofundamento do conteúdo. No Google em geral. Quando a gente vai para IA, esse drama ele fica um pouco mais intenso, porque você não precisa nem refinar muito o seu pedido e ele já vai te entregar tudo pronto. Então, acho que essa reflexão que você trouxe é ótima. E sim, dentro da sala de aula, o que a gente tenta fazer é com que esses alunos entendam, primeiramente, o que é a inteligência artificial e como ela funciona. Tem muito aluno que usa inteligência artificial, não sei se vocês têm visto, né? Às vezes no Twitter vira e mexe, viraliza, no X, né, agora. Que tem alunos jovens que chamam a inteligência artificial para mediar alguma discussão que está acontecendo. Ou usa o chat ou alguma inteligência artificial generativa para conversar sobre temas super profundos que normalmente seriam tratados com um psicólogo, por exemplo. Por que isso acontece? Porque esses jovens têm a sensação de que essa inteligência ela poderia correspondê-los da mesma forma que uma figura humana. Então, quando a gente mostra para ele, olha, não é um indivíduo ser humano que está falando com você, a gente está falando de uma inteligência que age a partir de uma seleção randômica de informações a partir de um banco de dados que lhe foi oferecido, e essas informações que estão ali postas não necessariamente são confiáveis. Tem uma aula do Dialab que é muito legal que a gente faz, que é a seguinte: a gente pede para os alunos colocarem várias palavras soltas dentro de uma sacola. E aí eles podem colocar tudo, artigo, substantivo, né, adjetivo, tudo. E a gente sacode bastante isso e depois a gente faz um sorteio dessas palavras. E aí quando a gente vai fazendo esse sorteio, eles veem que nem tudo que foi sorteado faz sentido. Apesar de todas as palavras individualmente que eles forneceram fazerem sentido. E aí, quando eles percebem isso, a gente fala, tá vendo? É exatamente assim que a IA age, a partir de probabilidade, a partir de um sorteio de palavras em cima de um banco que foi oferecido. E aí, esses alunos começam a entender, então, nem tudo que ela vai me entregar é algo que eu posso confiar, porque ao mesmo tempo que ela pode, por probabilidade, me entregar uma frase coerente, como o gato está na janela, dentro dessa dinâmica simples aqui que a gente fazia com eles, ela também pode me entregar uma coisa que não faça sentido nenhum, tipo, o gato está alto. E aí você fica, olha, essa frase tem alguma coisa errada. Mas por que eu sei que tem alguma coisa errada? Porque eu tenho um conhecimento prévio que me permite ter uma postura crítica diante daquilo que me foi entregue. Então a gente sempre trabalha com eles essa noção de eles precisam entender o que a IA é e também como que eles podem interagir com ela de uma maneira positiva. Então, fazendo as perguntas certas, dando o contexto necessário para ela entregar um conteúdo relevante e verificando, interpretando aquilo que foi entregue. Então, é um pouco desse processo que a gente tenta replicar nas aulas, e eu acho que tudo isso que você falou nasce quando o aluno realmente entende o que é a IA, e que não é uma mágica, não é um ser pensante, é uma inteligência programada com algumas premissas. E quando se apresenta isso para eles, eles passam a interagir de uma forma um pouco melhor, eu acho. Poxa, é muito interessante, porque pelo menos na época que eu fazia escola, a gente sempre tem essa coisa do o dever de casa, né? Que você demora para fazer e tudo mais. E hoje isso está completamente defasado, porque é muito rápido de você fazer uma entrega, né? Sim. E aí o trabalho da escola acaba sendo um trabalho de construção de pensamento. Como que é isso na prática? Você acabou dando um exemplo agora, mas eu imagino que seja um desafio assim, para os professores pensarem nessas tarefas, o dever de casa, porque, poxa, se pedir uma pesquisa, uma redação, isso é muito pouco. E é muito fácil, né? E não sei se os professores também agora avaliam e conseguem detectar, poxa, isso foi feito com IA,
que ferramentas eles estão usando, mas o que mudou também no próprio pedido, né, de atividade extra-classe. A gente normalmente, enquanto professor, consegue identificar, né? A gente acompanha o aluno um ano inteiro e aí a gente sabe a qualidade técnica das coisas que ele entrega. E de repente ele vem com um texto mirabolante, a gente costuma bater o olho e falar: isso aqui foi o chat que fez. Mas, para além disso, eu acho que tem um desafio da gente enquanto professor, que é como que a gente consegue instruir esse aluno para que ele tenha a ferramenta correta para lidar com a IA. Então, uma coisa que a gente tem se debruçado muito aqui enquanto Elite é pensar em como que esse aluno, como que a gente precisa, às vezes, voltar para habilidades que são muito básicas, como, por exemplo, técnicas de estudo. Como que você estuda? Quais são as habilidades que estão envolvidas, por exemplo, quando quando alguém te dá um texto grande e fala: olha, Marlos, faz um resumo desse texto aí para mim. Existe um processo cognitivo que você vai percorrer para você conseguir filtrar aquelas informações principais, fazer uma curadoria de quais os temas que são mais relevantes, e aí sim você produzir de forma autoral um resumo. Isso, para quem estudou a escola há um ano atrás, é comum. Agora, para esse aluno que vai entrar sempre nessas inteligências, por exemplo, artificiais, para pedir esse tipo de auxílio, mais do que o problema do plágio, e aí tem 1 milhão de direitos autorais e dilemas éticos envolvidos nisso, que são super complexos, mas até mais do que isso, tem o dilema do desenvolvimento desse aluno, né? Que é como que ele vai conseguir realmente aprender aquele conteúdo e colocar aquilo em prática. Então, dentro do Elite, a gente tem tentado oferecer algumas técnicas de estudo, de produtividade, de apresentação, para que esses alunos, e a gente faz isso dentro de um projeto que a gente chama de Collab, que é o projeto colaborativo, a gente coloca esses alunos em contato com essas experiências. Ainda que eu não tenha um conteúdo prático que eu precise aprender ali de alguma disciplina específica. Então, por exemplo, no ensino médio, eu tenho aulas que giram em torno do tema cultura e arte no Brasil. E aí a gente vai pesquisar sobre cultura e arte no Brasil, mas a gente vai fazer isso pensando em desenvolver algumas habilidades específicas. Tipo quais? Habilidade analítica, desse aluno pegar um dado e ler: poxa, essa aqui é a quantidade de museus que eu tenho por concentração aqui no Brasil e tal, ou de cinemas, como foi o tema do Enem há um tempo atrás. Então, eu vou pegar esse aluno e vou colocar ele em contato com uma situação problema, de ele ter que trabalhar para encontrar uma solução. Então, eu penso, enquanto professora, que uma forma da gente vencer um pouco isso é que agora a gente, enquanto professor, eu costumo dizer isso, a gente é quase um designer de aprendizado, né? A gente não é mais o transmissor do conhecimento, a gente é mediador também ainda, mas a gente é muito mais um designer de experiências de aprendizado. Eu vou para minha sala e fico pensando: qual é a melhor maneira que os meus alunos podem aprender isso que eles precisam aprender? E criar um contexto favorável para que isso aconteça. Porque se fosse para escrever uma redação, ele não precisava necessariamente estar ali na minha sala de aula, mas para pensar criticamente, para deglutir alguns temas, para criar um pensamento crítico, isso sim é um espaço que a sala de aula ainda pode ser. Então, eu tento pensar muito nisso, em como que a gente, enquanto professor, consegue criar experiências que sejam favoráveis para que ele consiga lidar melhor com a IA, mas com todo o conteúdo que a gente tem hoje em dia, né? Acho que tem vários estudos hoje que têm saído sobre o dilema que a gente tem de a quantidade de informação que a gente recebe e o que de fato a gente consegue reter do que a gente recebe. E isso é muito claro para a gente até circulando em feed de rede social. A gente roda e não lembra o que a gente viu há 5 minutos atrás. Inclusive, isso me faz lembrar de uma época que o feed do Instagram tinha um limite. Você lembra disso? Você pegou essa época? Você rolava e tinha uma hora que chegava um final. Você não tinha mais nada. E hoje em dia, essa sensação de que nunca tem fim faz a gente continuar ali, vendo aqueles conteúdos e seguindo ali. Então, hoje em dia, existem estudos da neurociência que mostram que a gente pode acessar um conhecimento, mas a gente reter esse conhecimento é totalmente diferente. E se isso acontece com a gente que é adulto, que teve um outro tipo de formação, imagina com essas crianças e esses jovens que estão em formação agora. E que o modus operandi deles é acessar 1 milhão de informações diferentes e eles nem acham que eles precisam reter algumas, porque como está sempre disponível, até esse conceito de eu guardar algo, de eu memorizar, é um pouco mais subjetivo. Então, para que eu vou guardar se está sempre ali? Então, acho que hoje tem um outro ponto que se desdobra disso, que é a nossa própria relação com o conhecimento. O que eu preciso reter, o que eu preciso guardar e qual é o esforço que eu preciso fazer para isso. Acho que esse é um caminho que muitos alunos desconhecem ainda também.
Poxa, eu gostei de um termo que você falou, que é design de experiência de aprendizagem. Porque, como eu venho do design, achei muito interessante esse conceito. E acaba que realmente vocês estão trabalhando com a questão de design de experiência, né? Porque o mundo hoje tem tantas facilidades para você sair da sua presença, né? De estar presente em sala de aula, que é preciso pensar em como fazer uma experiência melhor para trazer o aluno de volta para a escola, né? Uhum. E muito interessante essa questão da inovação. Esse é o DNA do Elite. Dá para pensar isso, que isso é uma coisa particular assim do Elite? Como que funciona e que outros tipos de inovação acontecem, né? Que aí agora é a questão do momento, né? Mas que outro tipo de inovações vocês estão pensando também? Uhum. Acho que para resumir o DNA do Elite, não tem como não falar da nossa missão, que é transformar vidas por meio da educação. Então, esse é o nosso norte, é o que a gente busca fazer com os nossos alunos. Mas acho que dentro disso, para que essa transformação aconteça, muitas coisas são possíveis. E a gente faz isso através de cultura de estudo, através de sonho grande, através de excelência acadêmica e também através da inovação. Então, a inovação hoje dentro do Elite, ela existe muito dentro do que a gente chama de EAI, que é o ecossistema de aprendizagem inovador, que é a área que eu olho mais de perto, que tem esses projetos que vão desde projeto de cidadania até currículo em letramento de IA, passando também por projetos envolvendo empreendedorismo, passando por projetos em que esses alunos vão falar sobre os próprios aprendizados deles de forma oralizada, organizada. Então, acho que hoje a gente tem um ecossistema com muitas soluções diferentes. Tem uma, inclusive, que ajuda esses alunos a pensar sobre a carreira, que foi o que a gente começou falando, né? Uhum. Dentro do projeto de vida, que é um tempo dentro da nossa grade hoje, esses alunos do ensino médio são convidados a pensar sobre, primeiro, quem eles são, então a relação deles com a identidade deles, o que é ser adolescente, o que é sentir o que eu sinto, sentar aqui nesse lugar, conviver com esses pensamentos que eu tenho. Depois a gente passa para uma fase em que ele começa a se perceber como parte de um ecossistema social, então não é só eu, é eu e sou eu e o outro. Então a gente começa a inseri-los um pouco mais nesses dilemas da coletividade, a necessidade do respeito, da diversidade e tudo mais. E a gente termina esse planejamento falando, beleza, agora que eu sei quem eu sei da minha relação com o mundo, o que eu quero entregar para essa sociedade, o que eu quero me desenvolver enquanto profissional também de uma área. Então eles vão trilhando essa trilha ali de carreiras para tentar entender um pouco de onde que eles querem chegar e o que eles querem contribuir também. Então, assim, é bem bacana. Acho que hoje dentro do Elite a gente tem muita diversidade de projetos para fazer com que esses alunos tenham realmente experiências de aprendizado que sejam marcantes, para além do conteúdo, que a gente acha super importante e reforça em todas as outras coisas que a gente tem no Elite, como as nossas provas semanais, as nossas listas de exercício, as preparações para os vestibulares, mas tendo também uma escola que é posicionada no tempo em que a gente vive e que dá a esse aluno a oportunidade dele se desenvolver de forma mais criativa e mais inovadora também. Que maneiro. Tem até uma pergunta que eu estou fazendo para vários convidados, né? Que é assim, pô, no mundo cheio de incertezas, será que a IA vai roubar todos os trabalhos, desempregar as pessoas, do que novos trabalhos vão nascer e a gente não sabe quais são, outros trabalhos vão deixar de existir, né? Mas pelo que você me falou, você pensando no início da conversa que você falou, a sua mudança, né, de direito para letras e depois o interesse pela educação, será que nesse contexto do que vocês estão criando, você teria até mais certeza do que fazer e de encontrar logo a sua paixão, o seu interesse? Essa pergunta eu estava rindo enquanto eu estava fazendo, porque eu só consigo me lembrar daquele meme que tem nas redes sociais com contas de professores, que é quando fala assim, a IA vai roubar o nosso trabalho. E o professor responde, quando? Porque uma vez que o professor conseguir, que essa IA conseguir mediar um conflito entre alunos, levar esses alunos de um ponto de aprendizado a outro, olha, se ela conseguir, eu coloco ela para entrar em sala urgente, porque, enfim, é uma coisa que a gente ri muito, mas que a IA, ela não substitui competências que são absolutamente humanas, né? A aprendizagem, ela não acontece só a partir de conteúdos, ela acontece a partir do afeto,
da troca que você tem humana entre um professor e um aluno, entre uma turma e o mestre. Então, dentro da neurociência, isso também é uma evidência. A nossa memória, ela passa pelo filtro da atenção, do sono e também do afeto. Então, as crianças não aprendem. Tem uma frase famosa da Rita Pierson, que é uma professora, tem um TED Talk lindo, que fala sobre toda criança precisar de um herói, e aí ela explica um pouco isso na perspectiva dos professores, mas que ela fala assim, as crianças não aprendem com quem eles não gostam. Então, é muito difícil você pensar num cenário em que a inteligência artificial conseguisse substituir, por exemplo, eu falo pela minha profissão, que é a docência, né? Então, para mim, ensinar o conteúdo, ela pode fazer. Inclusive, eu tenho um tutor de inteligência artificial que me ajuda a dar feedback de redação para os meus alunos e tá ótimo. Agora, ensinar a pensar, ensinar a se aprofundar, ensinar a questionar aquilo que está sendo visto, ensinar a resolver um problema complexo ou a se comunicar, essas são habilidades que a gente precisa de um fator humano para fazer acontecer. Então, essa não é uma preocupação muito latente para mim nessa questão da substituição ali de profissões. Mas, com certeza, faz a gente pensar em que tipo de escola a gente quer construir para esses alunos que vão, na sua maioria, ocupar profissões que ainda nem existem. Né? A gente tem o relatório do Fórum Econômico Mundial em 2023, que fazia uma seleção de várias habilidades-chave, né? Para o que a gente pode desenvolver como foco para essas pessoas que vão ocupar o mercado de trabalho até, não me lembro agora qual era a data, mas acho que até 2027. E aí eram diversas habilidades, e dentre elas tinha uma que me chamava muita atenção, que era, por exemplo, a capacidade de você aprender. É o lifelong learning, né? Você continuar aprendendo de forma autônoma, você ser automotivado para aprender. Isso é uma habilidade crucial para hoje em dia. Você pode aprender tudo. Se você quiser entrar no YouTube, se você quiser ouvir um podcast, se você quiser ouvir o nosso podcast, se você quiser navegar nas redes, você vai aprender. Agora, você é automotivado para isso? Você tem disciplina? Você consegue organizar um cronograma de estudo para fazer isso? Então, essa é uma habilidade central para esse novo tempo. As nossas escolas ensinam os alunos hoje a como estudar? Bom, ele te ensina, estou aqui falando por ele, mas de forma geral, refletindo sobre a educação, acredito que não. Então, quando a gente pensa em futuro, a gente precisa pensar nessas habilidades, porque os conteúdos eles já estão aí, circulantes, vivos e sendo adaptados e atualizados, mas a maneira como a gente interage com eles está mudando. E eu acho que é muito nesse lugar que a gente constrói essa escola contemporânea, sabe? Que legal. Eu tô aqui nesse podcast aprendendo muito com você, com todos os convidados que estão passando, né? Que eu tô muito mais otimista agora, porque na minha época que tinha uma almanaque do estudante e eu tive que decidir assim, no ímpeto, o que eu vou fazer pro vestibular, né? E aí eu fico pensando assim, qual o resultado disso? As escolhas dos estudantes estão mais diversas também? Eles estão descobrindo mais, porque eu lembro que era esse pensamento, né, de medicina, direito, engenharia, sempre foi uma disputa muito grande, são as carreiras mais disputadas. E o que vocês estão aprendendo nesse processo? Os estudantes estão conseguindo convencer os pais, estão conseguindo se diversificar mais nessas descobertas dentro da escola? Eu acho que sim, eu acho que quanto mais a gente oferece uma cosmovisão diferente para esses alunos, outras possibilidades de carreiras, de estudos, de áreas do conhecimento, esse aluno vai conseguir diversificar ali o caminho mental dele do que ele pode escolher. Mas é fato que isso que você falou ainda acontece. A gente tem carreiras que são clássicas e são ótimas carreiras e que continuam sendo muito procuradas pelos alunos. Com a inteligência artificial, com essas mudanças socioeconômicas que a gente tem vivido, é claro que isso abre espaço para novas profissões aparecerem. E aí eu estou falando desde influencer, digital influencer, até profissões que envolvem mais a tecnologia ali, o uso mais profundo dessa tecnologia, como os programadores, desenvolvedores e aí, na tua área de design, você vai poder falar disso melhor que eu. Mas a gente sabe que esse leque tem se ampliado. Mas acho que, para além disso tudo, o que a gente tenta trabalhar com esses alunos inclusive, acho que é uma dica que eu dou se esse aluno que está nos ouvindo estiver um pouco perdido eu ainda não sei o que eu vou fazer, estou no 3º ano, eu estou no 2º ano, e tá tudo bem, mas qual é o caminho que você pode seguir para, de repente, chegar numa resposta ali? Acho que o caminho natural que a gente percorre, muito por conta das nossas influências e
enfim, da sociedade onde a gente vive, é a gente pensar de bate-pronto no financeiro, né? Eu tenho que escolher algo que vai me dar um retorno financeiro, o que é legítimo e é muito importante. Mas muitas vezes isso faz com que a gente fique preso numa única perspectiva. Então, acho que dentro do Trilha de Carreiras, por exemplo, que é um projeto aqui do Elite, a gente tenta trabalhar com os nossos alunos o conceito do Ikigai. O Ikigai é uma filosofia japonesa muito, muito, muito profunda e muito bonita, que não fala sobre mercado de trabalho, fala sobre toda uma organização para a vida. Então, é conectar vários aspectos da sua vida num propósito, né? Isso. Então, o que faz a sua vida valer a pena, né? Então, Ikki tem a ver com vida e Gai tem a ver com valor. Então, qual é realmente aquilo, o que é que faz a sua vida valer a pena? E eles pensam sobre isso numa perspectiva, novamente, de organização de vida, não tem a ver com o mundo do trabalho. Mas a gente, na nossa cultura ocidental, costuma traduzir o Ikigai dentro de um diagramazinho que vai relacionar algumas coisas. E eu acho que isso é um bom guia para esse aluno que talvez esteja um pouco perdido. Porque você começa a pensar sobre aquilo que você é bom fazendo, aquilo que você ama fazer, aquilo que você poderia ganhar dinheiro fazendo e aquilo que o mundo precisa que você faça. E aí, quando você começa a pensar nessas coisas que tem a ver com paixão, com vocação, com missão, você começa sem deixar de lado o pilar financeiro, que é importante, começar a relacionar outros aspectos da sua vida que talvez fiquem um pouco apagados. E aí você começa, voltando para a nossa conversa lá do início, né, do Manuel de Barros, você começa a pensar, o que te encanta? O que é aquilo que você tem paixão nos olhos de fazer? O que talvez se o dinheiro não existisse você faria? E aí você junta isso com uma necessidade que o mundo tem. Então, o que as pessoas ao seu redor precisam? De que forma você usa isso para impactar pessoas? Então, quando você começa a responder um pouco de quem você é dentro dessa mandala, você começa a caminhar um pouquinho para entender melhor o que talvez pode te dar algum senso de propósito, de realização. E quem sabe isso não vira uma carreira que você possa trilhar e isso resolva outras coisas além de te dar dinheiro, mas também te traga muito contento e muita alegria, sabe? Então a gente tenta ajudar os nossos alunos a trilhar esse percurso também. Luísa, muito legal. Eu acho até que pela sua empolgação do jeito de falar, você encontrou o seu Ikigai. É muito legal ver pessoas pensando em formas, né, de educação. Eu tô saindo assim, muito inspirado. E obrigado mesmo pela sua participação aqui. E gostaria de fazer o convite para vocês continuarem aqui no Festival Imagina, nos nossos podcasts, e um convite para o festival que vai acontecer no dia 30 de maio no Parque Madureira. Vocês estão todos convidados. Você, Luísa, está convidada também para Muito obrigada. Aparecer lá e curtir tudo que a gente está montando de arte, tecnologia, esporte. Vão ser várias atrações muito interessantes. E é isso, pessoal. Um agradecimento ao Grupo Salta Educação. E obrigado, Luísa, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Valeu, pessoal.